Bom, pessoal, o material que a gente vai precisar para poder fazer esse tapete com saco e tecido de malha são os seguintes materiais. Vou mostrar para vocês. Bom, vocês vão precisar comprar o saco, tá? Esse saco de nylon, gente. Então, aqui tá o saco completo. Saco de farinha de trigo, tá, gente? Então, esse saco vocês compram nas padarias. Então, tem padaria que vende esse saco, depende assim, tem umas que vendem a 25 centavos, outras a 50 centavos, então são bem baratinhos. Então, vendem nas padarias. Algumas não vendem porque já estão substituindo esses sacos de nylon por saco de papel. Então, vocês compram bem baratinho. Então, gente, quando vocês comprarem esses sacos de nylon, vocês observem se eles são grossinhos, tá, gente? Então, se o material dele é assim, ó, grosso, um pouquinho grosso, tá? Porque tem uns que quando a gente corta, ele se desfia todo, então aquele ali não serve, tá? Então, só se ele for nesse material assim mais grosso. Então, tem essa diferença entre um saco e outro. Bom, quando vocês comprarem esses sacos, gente, vocês lavem ele, porque ainda vem com resto de farinha, ainda vem todo sujo, tá? Então, não presta pra você já pegar e já ir direto fazer o tapete, então não vai dar certo, tá? Aí o que é que vocês fazem? Bom, vai depender de como vocês querem fazer esse tapete. Tem gente que faz com o saco todo, então aqui eu cortei ele somente em uma das laterais, então ficou assim, ó, bem grandão, tá? Então tem gente que prefere não fazer ele assim, tem gente que prefere cortar as duas laterais e deixar só aqui na parte de baixo e fazer ele assim, esticado, sabe? Então, eu cortei ele assim, só pra demonstrar mesmo pra vocês. E aí, quando vocês lavarem, vocês colocam, penduram no varal mesmo, pra eles secarem, tá? Então, quando eles secarem bem direitinho, vocês lavam somente com água mesmo, gente. Vai passando uma escova em cima pra sair o restante dos resíduos da farinha de trigo, tá? Bom, e aí, para facilitar, claro que para quem é iniciante, para quem nunca fez esse tapete, não vai começar já fazendo num saco tamanho assim, né, inteiro. Então, o que é que vai acontecer? Vocês podem fazer em uma parte só. Então, em um lado do saco, né, vocês podem cortar pela metade. Então, foi o que eu fiz. Eu cortei, né, tirei só um pedacinho do saco. Então, o tapete a gente vai fazer desse tamanho aqui, tá? Então, eu mostrei o saco pra vocês, é desse, então vocês cortem metade de um lado do saco, tá? Pronto, gente. Esse é o primeiro material, tá? O saco. Bom, para poder fazer esse saco, a gente vai precisar também, né, de tecido de malha. Então, são esses tecidos assim que estica, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Assim que vocês pegarem esses tecidos molinhos, né, de malha, vocês vão cortar eles, tá? Em qual tamanho? Então, gente, vocês vão cortar, mas basicamente aqui eu tenho duas bolsas, ó. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Já cortei do tamanho dessa cor aqui, branca, então vocês vão cortar mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, pessoal. Que é um tamanho ideal pra poder colocar, tá, no saco pra amarrar direitinho. Então, vocês vão cortando esse tamanho. Então, aqui eu já tenho duas bolsas que tem só malha preta e a outra bolsa branca, tá? Então, vocês vão cortar na cores que vocês quiserem, tá bom? Eu cortei nessas duas cores porque são as cores que eu gosto. Então, vocês vão usar, né, tesoura, também vou precisar da tesoura. Gente, vocês vão utilizar palito de churrasco. Assim, são materiais bem simples mesmo, que praticamente vocês têm em casa, né? Eu acho que só o saco e o outro material que eu vou mostrar que vocês vão ter que comprar. Mas o restante é bem básico mesmo, e a malha, assim. A malha vocês conseguem, por exemplo, se mora perto de alguma costureira, então vocês podem pedir para que elas guardem os retalhos das malhas, né? Então, com o palito de churrasco é o que a gente vai utilizar para poder colocar a malha no saco, os pedacinhos. Então, vocês vão cortar o palito de churrasco pela metade, tá? Para não ficar tão grande e vocês colocarem e ficar sobrando tudo isso. Então, para ficar melhorzinho para manusear, vocês cortam pela metade o palito de churrasco. A gente também vai precisar, pessoal, do TNT, tá? Se possível, preto, que é pra gente colocar atrás. Então, a gente vai utilizar o saco nessa parte branca aqui, né? Onde a gente vai colocar todo o tecido. E para cobrir essa parte aqui de trás da estampa, a gente vai usar o TNT preto,
tá? Então, se possível, preto, gente. Então, não coloquem assim tecidos, porque, na verdade, teve uma vez que eu coloquei tecido e não ficou muito bom, porque o tecido, ele escorrega, dependendo se a sua casa for de cerâmica, então escorrega muito. Então, assim, para criança e idoso é bem perigoso. Então, o TNT combina melhor, assim, dá melhor, sabe? Bom, e por fim, os materiais também é a linha preta, né? E a agulha para poder costurar o TNT quando tiver finalizado, tá? Então, vamos lá começar agora o passo a passo de como fazer o tapete. Eu vou filmar assim agora pra vocês, porque eu tô sozinha, tá? Então não tem quem segure uma câmera pra mim, o celular pra mim, e também eu não tenho um tripé pra poder colocar e filmar pra vocês direitinho. Mas, assim, o que eu já fiz? Então, eu coloquei o saco aberto aqui, né? A parte do saco aberto aqui no chão, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Separei uma partezinha aqui do tecido, tá? Então, a gente vai utilizar a parte do palito de churrasco, né? A parte que a gente quebrou, pra ficar melhor pra manusear. Então, gente, aqui logo no início, a gente não vai, por exemplo, fazer na primeira fileirinha, não. A gente tem que dar um espaço. Tanto aqui, um espaço pouco mesmo, e nas laterais. Por que dar esse espaço? Porque aí quando a gente for costurar, né, o TNT fica melhor, já tem esse espaço certinho, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou ver se dá pra vocês verem bem direitinho. Então, vocês estão vendo que tem essas fileirinhas aqui, não é isso? Então, tem uma partezinha que é mais baixa. Por exemplo, aqui eu tô levantando uma, né? Então, ó, é um baixo e um alto, um baixo e um alto, e assim vai, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Essa parte mais alta, a gente vai levantar ela com a parte do palito, ou seja, a gente vai folgar, que é justamente aqui onde o tecido vai entrar, tá? Então, a gente folgou aqui um pouquinho, ó. Então, aí a gente já pega uma parte, né? Um pedacinho do tecido, coloca aqui perto, tá? Então, eu tô fazendo tudo com a mão só. E a gente vai empurrando, gente, esse tecido até passar do outro lado, tá? Aparecer uma pontinha do outro lado. Então, aí a gente vai empurrando com o palito mesmo e a gente vai puxar aqui, ó. Feito isso, pessoal, a gente vai dar um nó, tá? Então, eu vou ver se eu consigo... vou dar um nó aqui pra vocês verem, tá? Aqui eu já dei o nó, tá? Então, ó, fica bem firme, tá? E atrás não aparece nada, tá aparecendo nada, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nas fileirinhas, tá? Então, ou você pode fazer, gente, dessa forma assim, um do lado do outro, ou então um abaixo do outro. Então, dessa forma, quem escolhe é vocês, tá? Então, eu vou utilizar as cores branca e preto, como eu mostrei pra vocês, que foram as cores que eu já cortei. E aí, ó, seguindo aquele mesmo ritmo. Então, se eu dei um nó aqui, bem do ladinho já tem uma parte mais baixa. Então, logo quando vocês pegarem o saco, vocês já vão perceber isso. Então, eu folgo mais uma parte, tá? Pego mais um pedaço do tecido, coloco do lado e vou empurrando até ele passar, tá? Então, quando ele passar, aí a gente vai, puxa e dá um nozinho, tá bom, gente? Então, vocês vão fazendo isso. E aí, vocês vão fazendo isso até completar todo o saco, tá? Então, aqui eu só dei o início, mas aí eu já tenho uma parte aqui, vamos dizer, quase finalizada, tá? Que eu vou mostrar agora pra vocês, que eu comecei justamente na cor preta. Então, eu fiz 3 fileirinhas da preta e 3 da branca, e assim por diante, 3 pretas e 3 brancas, tá? Então, vocês que sabem se quer fazer só uma, se quer fazer duas, ou se quer fazer tudo de uma cor só. Então, pessoal, vocês é quem decidem a cor que vocês querem fazer todo o tapete, tá bom? Então, se vocês quiserem pegar de várias cores e fazer o tapete todo colorido, então pode também, ficar muito bonito, por sinal, tá? Então, assim, gente, lembrando uma coisa, esse tapete vocês não vão finalizar ele em um dia, assim, rapidinho, tá? Em um dia só. Porque, como vocês puderam ver, é bem trabalhoso. Então, vocês têm que estar dando nó, gente, tá? Então, é como eu fiz aqui, ó. Então, eu não fiz essa parte toda em um dia só, tá bom, gente? Então, eu vou finalizar essa parte aqui.
E quando ele tiver todo pronto, aí eu mostro pra vocês. E a gente vai começar a outra parte, que é a parte da finalização, tá? Que é mostrando como costurar o TNT, tá bom? Então, ó, aqui atrás ele fica assim, tá, gente? Bem durinho mesmo e até fofinho, tá? Então tem gente que faz esse tapete pra vender, só pra usar em casa mesmo. Então vocês quem sabem, tá, gente? Então, como eu disse, eu vou finalizar essa partezinha aqui e mostro pra vocês como ficou o resultado final. Pessoal, agora eu já terminei de colocar toda a malha. E eu coloquei aqui em cima da mesa para ficar melhor para vocês verem. Aí eu já terminei aqui, né, como vocês podem ver. E, gente, é normal ficar passando assim algum pedacinho, tá? Então fica um pedaço maior do que o outro. Então o que que a gente vai fazer? Para ficar tudo igualzinho, a gente vai pegar uma tesoura e vai cortar todos esses pedaços que estão passando. Para ficar tudo bem igual. Então, vou fazer isso agora. Pessoal, aqui... o tapete já tá quase finalizado, eu já cortei, né, toda aquela parte que tava passando, tudo que tava sobrando. Aí agora a gente vai fazer essa parte aqui de trás, onde a gente vai esconder essa parte aqui do saco com o TNT. Aí eu já cortei aqui, vocês vão cortar o TNT na medida, né, do saco da parte de trás, aí vocês deixam passando um pouquinho, tá? Porque pra não faltar. Aí qualquer coisa, depois se ficar sobrando, vocês cortam, tá certo? E para facilitar, vocês podem usar alfinetes para prender as bordas. E aí vocês pegam a linha preta e a agulha para costurar todo o TNT na volta do tapete, tá bom? Então, vamos lá fazer essa parte. Pessoal, feito isso, eu agora prendi com todos as laterais com os alfinetes. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, tá bem preso para facilitar na hora da costura, né? A parte final que vai ser a costura do tapete, né? O TNT no tapete. Então, vamos lá fazer essa parte. Pessoal, terminei de costurar aqui o tapete, né? O TNT. E ficou assim, tá? Então, ficou bem legal. Bem firme, né? Fiz com linha preta, então não dá nem pra perceber, né? Então, gente, o tapete ficou assim. Eu gostei muito, né, do resultado final. E fica lindo, gente, pra colocar, assim, perto da cama, na porta. Então, vocês que decidem o lugar, né, de onde colocar. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então, eu gostaria de mandar beijo para duas pessoas. Uma é Cristiane Gelli Ribeiro, uma seguidora, e a outra é Tamara Rafaela, uma super amiga minha. Então, beijão pra vocês duas. Pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei, tá? De deixar o like de vocês. Deixem lá nos comentários se vocês gostaram ou não desse vídeo, se gostariam de mais vídeos assim. E se gostaria que eu trouxesse alguns modelos de tapete diferente, tá, gente? Então, não se esqueçam de compartilhar e se inscrever no canal, tá? Beijão, fique com Deus. Tchau, tchau.